Boa noite a todos. Cumprimento os senhores pares vereadores, cumprimento a imprensa escrita e falada, cumprimento a todos os secretariados que estão presentes na noite de hoje. Eu quero, rapidamente, referente ao vereador que me antecedeu, falando sobre o entendimento que entendo eu perfeitamente, o senhor como advogado, interpretador de leis. Quando me refiro, senhor vereador, como presidente desta casa, que eu citei o artigo 188, e o senhor é muito inteligente, se o senhor ir lá no artigo 188, ele estabelece tempo, ele estabelece um tempo de 15 minutos e mais 15 minutos para os questionamentos e perguntas dos senhores vereadores em prol da população. Também quero dizer que no artigo 201, onde o senhor citou, não consta nenhum tempo especificado para que eu pudesse ter, talvez, faltado com a questão de não ter dado o tempo, sendo que eu de 1h10 para fazer a explanação da visão com os questionamentos dos vereadores em prol da população viderense. Então, só para deixar bem claro, vereador, só para falar nesse sentido. Eu quero aqui falar sobre a questão que é muito importante, Fábio, o senhor como presidente da Visan, quando o senhor citou a questão que lá em 2022 foi feita uma previsão onde vários servidores que estão lá, que fizeram parte da explanação do tratamento de esgoto da Lei 1406/2020. Pois então, eu acredito que agora é uma preocupação que os senhores devem levar muito bem a sério esse sentido e dar o início. Se não foi feito na legislatura passada, do Executivo, nesse sentido, que começam nessa administração a começar os primeiros passos. Isso é importante, como bem citou, a população viderense. E nós não podemos aqui achar desculpa mais, nós já temos que começar a agir. E o tempo passa muito rápido, Fábio, muito rápido. Nós já estamos aqui no 6º mês e nada ainda foi feito nesse sentido. A questão de falta de água, eu posso muito bem entender alguns pontos de manutenção realmente, mas o que o povo nos aclama é que antes não faltava tanta água, e os servidores que estão lá, que a maioria sabia também desse procedimento. Então, não há desculpas de falta de água, e sim, quando se tem manutenção, a gente entende, e a própria população entende isso. Então, gostaria aqui, deixar muito bem claro, que esse vereador aqui não está, em nenhum momento, travando nada, e de forma diferente ainda. A gente está fazendo com que a coisa ande e avante, para que tudo que nós fazemos nessa casa é em prol da população viderense. E quando se destaca da fala do vereador que me antecedeu sobre a vinda do deputado Berlando aqui a esta casa, é em prol da população, e não foi se utilizado de 1h10. Ele se utilizou apenas 20 minutos. Que era um assunto muito pertinente, que era a ampliação do hospital. E isso, como bem dito, na última sessão, que o PPA está na nossa casa, e isso é importantíssimo para que o Executivo coloque, pelo menos no planejamento, esse valor para dar o início à ampliação do hospital. Pelo menos 10, 15 milhões dá para pôr. É só mandar para esta casa, que eu até vejo que nem o vereador votaria contra. Eu quero citar, acabou até, eu acho que saindo, a secretária de Saúde, a Maribel, muito bem me atende, muito bem tenho conversado com elas alguns assuntos pertinentes, e parabenizo, sim, o Executivo ao vídeo que eu assisti na semana passada, referente à lei, que é de minha autoria, sobre a humanização no atendimento aos postos de saúde. Aquela lei é muito importante. E o que ela mais me deixou feliz será implantados as placas da humanização
dentro dos postos de saúde, aonde o cidadão, quando ele vai até os postos de saúde, vai estar lá a placa dizendo o direito delas também, e não só apenas do servidor. O que mais também foi uma questão que a gente estava conversando de manhã, é referente à preparação dos servidores que estão lá à frente para atender a população. Essa preparação, esse treinamento que ela irá fazer, é muito importante para que eles saibam que quando as pessoas irão até lá para procurar questão de saúde, um tratamento bem feito ajuda muito para que talvez se tranquilize algumas questões. Eu quero falar que eu tive a resposta daquele fato que houve de uma senhora lá do bairro Amarante, que chegou até minha mesa da Secretaria de Saúde, com resposta do Hospital Divino Salvador. Eu agradeço à secretária de Saúde pela resposta e ao Hospital Divino Salvador. Eu li todas as declarações feitas, e lá na resposta diz que houve negligência. Estarei chamando a família para falar sobre esse assunto, que isso não pode acontecer. Você veja como é importante um pedido de informação de um vereador, e quando se tem uma resposta de coerência, de realidade e do que houve. Então, é muito importante, quando se faz um pedido de informação, que a resposta venha de forma da realidade, que houve de fato. Estarei chamando a família para explanar a resposta de acordo como veio, para que elas procuram os seus direitos. Porque perder uma vida por negligência é inaceitável. Seria minha fala de hoje. E, por fim, eu fiz uma indicação referente também à saúde, de 267/2025, e foi questionado por algumas pessoas por que é que a Câmara de Vereadores não ajudou uma ONG de animal, sendo que tem mais do que uma. A gente fez um projeto, apresentou à mesa, e os vereadores votaram que foi o primeiro ato que nós fizemos em doação à PANV. E eu muito bem disse que nós iremos fazer mais. E a indicação que fiz é muito importante, se houvesse a iniciativa do Executivo para que tenha um espaço público com a sua equipe capacitada, um veterinário, cuidadores, um veículo que faça, talvez, quem sabe, coletar esses animais abandonados, ou até mesmo a população, quando se tem animais pela rua, talvez elas mesmas levariam até o estabelecimento, se caso o Executivo acatasse a indicação. É muito importante. A gente vê diariamente os animais abandonados, mas nós precisamos agir, e não simplesmente sempre em campanhas eleitorais, falando que fará alguma coisa. Então, ainda há tempo. Prefeito Carelli, ainda há tempo de você começar. Manda para essa casa um terreno para isso, manda projeto para construção. Temos aqui o secretário Gardini, que é o secretário de Planejamento, é importantíssimo. Quem sabe, se dá o primeiro passo, a esse sentido, estabelecer uma área, por que não? Pesquisam, já há em outros municípios. Então, é por isso que é importante. Você imagina se a videira desse esse passo com um primeiro ato ao recolhimento de animais. Dá para fazer isso, tem recurso para isso. E nada mais justo vem dentro da saúde pública esse sentido. Não adianta castração se os animais continuam soltos pelas ruas e até mesmo muito mais abandonados pelo interior. Eu recebi uma ligação a semana passada, eu não vou citar aqui o nome de maneira alguma, ele está com 65 animais em sua casa. Ele está pedindo socorro para que ajude com o tratamento de ração. Então, veja bem o que nós podemos fazer se não é em questão do recurso público.
É só esse jeito que nós poderíamos fazer. Não tem como trabalhar numa questão, na particularidade, você está, talvez aí o cidadão já faz muito por isso. Então, acho que é importantíssimo começar a agir nesse sentido. Ou, senão, colocar um recurso especificamente para a ração, para o tratamento. O executivo do comando do Dorival Borga, ele fez um ato, mas lá estava a população fazendo a doação de novo. E houve um momento lá que as pessoas iam retirar lá na Secretaria da Agricultura ração para tratar esses animais. Vamos começar com o órgão público fazer isso. Precisa ter vontade de fazer isso. Precisa ouvir mais as pessoas, as ONG, que já fazem um trabalho voluntário. Eu estou muito feliz e agradeço novamente a todos os vereadores que aprovaram a doação de um Gol 2012, que farei a entrega na semana que vem para a PANV. Eu não quero que as ONGs fiquem chateadas porque outras ONGs não ganharam nada do Legislativo. É o primeiro passo. E foi feito. Então, gostaria aqui, senhores vereadores, vamos se dar as mãos. Vamos cobrar o Executivo junto. Tem terreno. Dá para aderir. E dá para construir. E não se vai ir muito recurso, não. Basta fazer uma equipe dedicada, uma contratação dedicada a isso, que gosta, que realmente gosta de cuidar disso. Dá para fazer, eu tenho certeza que dá. Então, seria um apelo desse vereador para que nós pensarmos cada vez mais. Eu não vou me calar dentro desse mandato em nenhum momento até que eu não veja uma ação nesse sentido. Podem ter certeza. Eu falei no início do meu mandato que estarei focando muito a questão de saúde, porque a gente tem passado momentos de pessoas próximas da gente que padecem, que sofrem, e vou dizer, se não tem saúde, não faz manutenção. Se não tem saúde, não se faz projeto. Se não tem saúde, não se faz construções novas, ou, quem sabe, encaminhamento, porque as pessoas só pensam em trabalhar, acelerar cada vez mais, e acabam não se preocupando tanto, que é o mais fundamental de nossas vidas, é a saúde. O projeto está na comissão, vou repetir novamente, que é fazer a preventiva no interior do nosso município. E eu acredito que esse projeto irá passar nesta casa. Também já comuniquei à secretária. Esse projeto é colocar uma equipe que vá até as comunidades onde não estão nos postos de saúde. Vou citar, por exemplo, Linha Santo Antônio, Imbuial, enfim, é uma questão de organização do Executivo. Fui, talvez, com dúvida, por que teria que ir até lá se eles poderiam vir até aqui. Vocês vejam bem, a gente morando aqui na cidade, eu falo por mim, muitas vezes a gente não procura fazer uma preventiva na saúde. A gente vai só quando está praticamente já com um problema. E se nós irmos até no interior fazer essas consultas, exame, retirada de sangue, e trazer para ver se tem problema ou não, isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito a população. Vocês sabem que as pessoas do interior são pessoas humildes, são pessoas que batalham, que trabalham das 5 da manhã até 10, 11 horas da noite. Eu tenho certeza que se esse projeto for aprovado, e o Executivo, com a Secretaria de Saúde, eles vão ver a diferença que irá fazer para a nossa população videirense. Tenho absoluta certeza. Podem ter certeza que os nossos agricultores irão agradecer ao Executivo se acatar e, claro, se passar o projeto por essa casa. Ela está na comissão e semana que vem ela terá a destinação para a votação. Então, agradeço a todos e quero aqui deixar muito bem claro ao diretor da Visan, que quando me coloquei com um determinado tempo, não é para calar ninguém. É porque aqui, quando a gente está na cadeira como presidente, a gente tem que colocar e precaver um tempo determinado nesse sentido. Não é, em nenhum momento,
travar alguma coisa, não. Podem ter a certeza que o que pode ser feito aqui é entendimento de voto, com a lei que vir ou não, e não calar ninguém. E a casa está aberta novamente, e se alguma comissão entender que precisa ser feito um planejamento, chegam, procurem os vereadores e vamos fazer essa explanação do que vocês planejam para os 4 anos. Um grande abraço a todos, uma boa noite.